Olá, alunos! Sou o professor de matemática de vocês, professor Carlos Roberto, e hoje a gente vai estudar funções. O conceito de função é um dos mais importantes da matemática. Ele está presente sempre que relacionamos duas grandezas variáveis. Entenda a grandeza como tudo aquilo que pode ser medido, como o tempo, o preço de um produto, áreas de figuras planas, espaço, velocidade, volume. Vamos ver um exemplo de duas grandezas que podemos relacionar. Vamos ver como exemplo, vamos relacionar o número de litros de gasolina comprados e o preço a pagar por eles. Vamos representar o número de litros de gasolina pela letra X e o preço a pagar pela letra Y. Vamos supor que o litro da gasolina custe R$ 4,50. Isso é um sonho, é só uma suposição. Então, se eu comprar 1 litro de gasolina, eu vou pagar 4,50 vezes 1, que dá R$ 4,50. Se eu comprar 2 litros de gasolina, eu vou pagar 4,50 vezes 2, que dá R$ 9,00. Então, eu vou pagar R$ 9,00 por 2 litros de gasolina. Se eu comprar 3 litros de gasolina, eu vou pagar 4,50 vezes 3, que dá R$ 13,50. E assim sucessivamente. Então, quanto maior a quantidade de litros comprados, maior vai ser o preço a pagar por eles. Dizemos que o preço está em função do número de litros comprados. Ou seja, Y, que representa o preço, está em função de X, que representa o número de litros de gasolina comprados. Em matemática, escrevemos Y igual a f de x, para representar que o Y está em função de x. Então, a gente coloca Y igual a f de x. Isso significa que o Y está em função de x. O Y representa o preço nesse caso e o X representa o número de litros de gasolina comprado. Podemos colocar uma fórmula matemática para representar isso. Por exemplo, se eu paguei R$ 4,50 por 1 litro de gasolina, eu fiz 4,50 vezes 1. Por 2 litros de gasolina, eu fiz 4,50 vezes 2. Por 3 litros, eu tive que fazer 4,50 vezes 3 para saber o preço. Então, se for X litros de gasolina, eu vou fazer 4,50 vezes X, que é igual a um preço Y. Esse X representa a quantidade de litros de gasolina. Ele pode ser 5 litros. No lugar do X eu posso colocar o 5, se eu quiser saber o preço de 5 litros de gasolina. Se eu quiser saber o preço de 10 litros, no lugar do X eu coloco 10. Se eu quiser saber o preço de 20 litros, no lugar do X eu coloco 20. Então, X representa a quantidade de litros de gasolina qualquer. E o Y representa o preço, de acordo com a quantidade de litros de gasolina que eu comprar, de acordo com o número que eu colocar no lugar do X. Então, a fórmula matemática é Y igual a 4,50 vezes X, ou Y igual a 4,50x. Não precisa colocar o pontinho para representar a multiplicação. Eu posso colocar Y igual a 4,50x. Pronto, também está certo. Como Y é igual a f de x, então eu posso colocar f de x igual a 4,50x para representar a lei da função. Então, portanto, pode ficar y igual a 4,50x ou f de x igual a 4,50x. Os dois estão corretos. Vamos resolver uns exercícios para a gente entender melhor como funciona. Ok? Vamos lá. Então, aqui eu estou com dois exercícios. A primeira questão diz o seguinte: dada a função definida pela fórmula f de x igual a x mais 5, calcule f de 4 e f de 10. Então, veja, vou colocar a lei da função aqui. F de x é igual a x mais 5. X mais 5. Ele quer, o problema pede para calcular f de 4. F de 4, se eu for olhar, o 4 está no lugar do x. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 4. 4 mais 5. 4 mais 5 é 9.
Ele pede também para calcular f de 10. Mesma coisa, se eu olhar aqui para cima, que f de x, eu vou ver que o x está dentro do parêntese. E no f de 10, o 10 está dentro do parêntese. Portanto, o 10 está no lugar do x. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 10. 10 mais 5. 10 mais 5 é 15. Portanto, f de 10 é igual a 15. Veja, se ele tivesse pedido f de menos 2, não é o caso. Ele não pediu f de menos 2. Mas se ele tivesse pedido, se o problema tivesse pedido f de menos 2, mesma coisa, no lugar do x, eu ia colocar menos 2. Mais 5. Menos 2 mais 5, sinais diferentes. Lembram? Sinais diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior número. 5 menos 2 é 3, eu dou o sinal do 5, que é mais. Não precisa colocar o mais. Quando for mais, não precisa colocar, deixa só o 3 mesmo. Quando for positivo, não precisa colocar o sinal de mais. Vejam que eu coloquei o sinal do 5, que é positivo, que é mais. Sinais diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior número. Mas ele pediu só o f de 4, que deu 9, e o f de 10, que deu 15. Pronto, resolvido a questão. Vamos fazer a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: escreva uma fórmula matemática que expresse a lei da função no seguinte caso. Uma firma que conserta televisores cobra R$20 por hora de trabalho. Cada hora de trabalho, portanto, ela vai cobrar R$20. Aí o problema diz o seguinte: então, o preço Y que se deve pagar pelo conserto de um televisor é dado em função do número X de horas de trabalho, que é a mão de obra. Então vamos ver uma lei da função que represente esse caso, que é o que pede o problema, e que é a fórmula matemática que expresse a lei da função nesse caso. Então eu tenho que pensar o seguinte, que se demorar 1 hora para consertar o televisor nessa firma, eu vou pagar 20 vezes 1, eu vou pagar R$20. Se demorar 2 horas, se forem 2 horas de mão de obra, eu vou pagar 20 vezes 2, eu vou pagar R$40. E assim sucessivamente. Se forem 3 horas, eu vou pagar 20 vezes 3. Se forem 4 horas, 20 vezes 4. Se forem X horas de trabalho, vai ser 20 vezes X, que vai dar um preço Y. Portanto, a fórmula matemática, a lei da função, é y igual a 20x, ou 20 pontinho x. 20y igual a 20x é, portanto, a fórmula matemática que expressa a lei da função nesse caso. Ou eu posso colocar assim, ó, como y é igual a f de x, eu posso colocar f de x é igual a 20x. Então pode ser, a lei da função pode ser y igual a 20x ou f de x igual a 20x. É isso.